Bom dia, criançada! Como vocês estão? Vocês estão bem? Nós esperamos que sim, esperamos que vocês tenham descansado bastante para no dia de hoje, então, termos mais uma escola dominical em tempo reduzido e virtual, né? Infelizmente não podemos ainda estar todos juntos lá na igreja, mas a gente está fazendo a historinha por aqui. E no dia de hoje, gente, nós vamos aprender ou falar um pouco sobre o que é ser testemunha. Jesus falou em certo momento que nós todas as pessoas que foram batizados devem ser testemunhas. E vamos aprender um pouco sobre como é importante nós termos testemunhas e sermos testemunhas. Antes disso, vamos cantar Quão Bom. Vocês sabem os gestos, vamos lá. Fazer só o que a música fala. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Abrace forte o seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Abrace forte o seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Agora, então, vamos falar com Jesus em oração. Essa mão é minha, essa mão é de Jesus. Vou juntar as duas para orar. Vou fechar os meus olhinhos para nada me atrapalhar. Senhor Jesus, muito obrigado por teus cuidados em minha vida, na vida de todas as pessoas. Cuida de nós e continua abençoando toda a tua igreja para testemunhar o teu amor a este mundo que está precisando. Em teu nome, amém. Muito bem, como eu falei antes, hoje nós vamos falar um pouco sobre testemunhas. Lá no Evangelho de Mateus, é uma história da Bíblia. Vale lembrar que nós estamos contando uma história da Bíblia. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, Jesus fala assim para os seus discípulos, para aqueles que são os seus seguidores. Ele diz assim: vocês vão ser odiados por serem meus seguidores. E lá no final do Evangelho, lá no final, no capítulo 28, Jesus diz: vocês vão proclamar o Evangelho, vocês vão fazer mais seguidores deste mundo. Seguidores de Jesus. Vejam, pessoal, ser testemunhas. Essa é uma coisa muito importante. Vocês já viram ou ouviram falar sobre uma testemunha de um crime? Por exemplo, o coleguinha, ele pegou a borracha de um outro coleguinha, sem ninguém ver a não ser você. Você foi testemunha de um crime. Ou você foi testemunha de uma coisa feia que aconteceu. Assim acontece também na vida dos adultos. Existem pessoas que cometem crimes, fazem coisas erradas, como por exemplo, roubar a borracha do coleguinha.
ou pegar emprestado sem pedir, né? E aí existem testemunhas, ou seja, pessoas veem aquilo acontecendo e depois podem ser testemunhas e falar sobre aquilo que elas viram. Isso é ser testemunha, falar sobre aquilo que se vê. As testemunhas, então, são muito importantes, por exemplo, quando a polícia precisa resolver um crime, resolver um problema. Vejam só, Jesus fala que nós seríamos testemunhas e que também aqueles primeiros discípulos seriam testemunhas. E tem um detalhe importante, ser testemunha significaria que eles seriam odiados pelas pessoas. Primeiro detalhe sobre ser testemunha. Vocês não viram Jesus ressuscitar? Ou vocês viram? Acho que não, não com esses olhos. Então, como a gente é testemunha hoje? Nós somos testemunhas porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Nós não somos testemunhas de vista, mas nós somos testemunhas porque outras testemunhas de vista, porque viram Jesus ressuscitado, registraram isso aqui na Bíblia. Por isso, vejam como é importante, como é importante o trabalho das testemunhas. Essas primeiras testemunhas, esses primeiros discípulos que viram Jesus ressuscitado, né, depois que ele saiu do túmulo na Páscoa, essas pessoas escreveram a Bíblia e disseram para que nós hoje pudéssemos também receber o Evangelho, receber o perdão dos pecados e saber que existe vida após a morte, né? O testemunho da ressurreição que aconteceu na Páscoa. Agora, um detalhe importante sobre as testemunhas serem odiadas ou sofrerem por serem seguidores de Jesus. É importante a gente saber que apesar de todo o sofrimento que pode acontecer com a vida de alguém que segue Jesus, Jesus falou em outro momento, logo depois dele ter falado sobre esse ódio, ele disse assim: gente, até os fios de cabelo de vocês estão contados. Com isso, Jesus estava dizendo que Deus cuida de todas as suas testemunhas. Jesus cuida de todos aqueles que são seguidores, mesmo que a gente sofra. Às vezes, pode ser que a gente é ridicularizado ou as pessoas debocham de nós por a gente ser seguidor de Jesus, por a gente ser testemunha, por a gente falar de Jesus para as outras pessoas. Por isso, a gente deve lembrar do que Jesus falou, que Ele cuida de nós e que nada vai acontecer de mal conosco se não for a vontade desse nosso Deus. Tá certo? Então, vale lembrar, o resumo da história de hoje. As testemunhas são muito importantes e nós todos também somos testemunhas, seguidores de Jesus, para levar esse amor de Deus para mais pessoas. E a gente pode ver hoje no mundo, né, o quão necessário é importante as pessoas saberem e lembrarem, né, que Deus ama elas, que Deus quer cuidar delas e que elas têm esse amor à sua disposição. Nós encerramos, gente, orando a bênção em conjunto. Essa mão é minha, essa mão é de Jesus. Vou juntar as duas para orar. Vou fechar os meus olhinhos para nada me atrapalhar. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Obrigado, gente, por mais esse momento. Que Deus cuide de cada um de vocês, cuide da família de vocês e vocês também. Cuidem uns dos outros, tá certo? Até a próxima. Tchau.